Fala aí pessoal, que quem fala é o professor Tiago Domingues. Vamos estudar essa bendita matemática? Hoje vamos falar sobre a importância do elemento neutro. Pensa comigo, eu tenho 5 maçãs, ganhei 0 maçãs. Quantas maçãs eu fiquei? Continuo com 5, na verdade. E se ao invés de eu ganhar 5 maçãs, eu perder 5 maçãs? Quantas maçãs eu terei ao final? Novamente 5, correto? Tá, Thiago, isso é óbvio. Calma, calma. Isso é o que a gente costuma chamar de elemento neutro, né? E esse elemento neutro, né, o entendimento dele pode enriquecer e muito o nosso entendimento da matemática, tá? É isso que eu quero mostrar para você hoje, tá bom? É um erro a gente achar que a ideia do elemento neutro ela é super intuitiva, né, em todos os sentidos que você possa imaginar, e que não tem aí a sua importância para o entendimento da matemática, tá? E eu quero te mostrar, então, o porquê dessa visão ser um erro. Somar zero, né, que é somar esse elemento neutro da soma e da subtração, pode ser feita da forma que eu exemplifiquei inicialmente, né, 5 mais 0, né, mas ela também pode ser feita, né, somando um número qualquer número, e logo depois subtraindo esse mesmo número, né? Por exemplo, eu tenho 3 maçãs, eu ganhei 2 maçãs e perdi 2 maçãs. Quantas maçãs eu fiquei no final? Continuei com o número inicial de maçãs, correto? Por quê? Porque eu somei 0. Eu somei 2 maçãs e subtraí 2 maçãs. 2 menos 2 igual a 0. Então 3 mais 2 menos 2, né, vai ser igual a 3. Então eu também somei 0. Também somei pelo elemento neutro da adição. Tá? E dessa forma a gente já consegue ver uma aplicabilidade aí enorme na matemática. Nós está vendo? Vou te mostrar. Existe uma matéria na matemática que nós chamamos de completar quadrados. Como funciona essa matéria? Lembra dos produtos notáveis? Né? Abre parênteses, x mais y, fecha parênteses, elevado ao quadrado é igual a quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Lembra disso? A ideia do completar quadrados é o seguinte, é a gente tentar forçar um polinômio a ficar nesse formato dos produtos notáveis. Então vamos dizer que eu tenha o seguinte polinômio, x ao quadrado mais 6x. O que a gente pode fazer? O x ao quadrado já está no formato adequado, correto? Agora, o segundo termo, a gente precisa entender que ele ali é o 2x vezes y, né? O 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Então, 2 vezes, né, o primeiro que é x e o segundo que é y, tem que ser igual a 6x. Então, corta x com x, vai ficar 2y igual a 6, então y igual a 3. Então a gente sabe que o primeiro termo é x e o segundo termo é 3. Então, se eu somar y ao quadrado a esse polinômio, eu consigo então obter aí o formato lá dos produtos notáveis. Só que eu não posso sair somando assim, né, deliberadamente. Por quê? Porque senão eu altero o polinômio. Eu não posso simplesmente pegar x ao quadrado mais 6x mais 9, no caso que é o y ao quadrado. Y sendo igual a 3, né? Então, y ao quadrado é 3 ao quadrado, que é igual a 9. Eu não posso simplesmente somar. Mas a gente pode somar zero. Né? Então eu posso somar por 9 e logo depois subtrair por 9. Então ficaria assim, x ao quadrado mais 6x mais 9 menos 9. Só que x ao quadrado mais 6x mais 9 é o quê? É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então eu posso pegar essa parte e transformar em, abre parênteses, x mais 3, fecha parênteses, ao quadrado. Agora eu vou ter que botar o menos 9 no final, né? Então você viu, né, que a soma zero, né, ela é muito útil para completar quadrados, né? Então ela é muito importante para matemática. Mas talvez você ainda não esteja vendo a importância do completar quadrados. Você pode estar se perguntando assim, tá, Thiago, mas para que eu vou fazer isso? Afinal de contas, só uma forma equivalente de escrever, né, o polinômio, né, não altera o resultado, mas pode ser muito útil. E eu vou te mostrar o porquê ele pode ser muito útil, tá? Mostrando uma aplicabilidade dele na demonstração da fórmula de Bhaskara, ok? Então vamos lá demonstrar a fórmula de Bhaskara. A x ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Essa aí é o formato aí da equação de segundo grau, ok? O que a gente vai fazer então? A gente vai dividir tudo por A, por quê? Porque o nosso objetivo é deixar dx sobre A
mais CA. Qual é o nosso objetivo? É encontrar, né, aquele formato lá dos produtos notáveis. E olha só como x aqui, ó, x ao quadrado, já ficou parecido, né, com aqueles produtos notáveis, beleza? Agora, o que a gente precisa considerar? Esse dx sobre a, ele tem que ser igual, então, a 2 vezes x, que representa aí o primeiro termo dos produtos notáveis, e o y que representa o segundo termo. Né? Então vai ficar, o x vai cortar com x, correto? Ficando somente b, deixa eu colocar aqui, novamente, ficando somente b sobre a igual a 2 vezes y, que é o segundo termo. Então o segundo termo vai ser quanto? Vai ser b sobre a vezes 2, ou então b sobre 2a. Beleza? Então, vamos colocar aqui x ao quadrado mais bx sobre a. E aqui vai ficar o que? O segundo termo ao quadrado, né? O primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é esse bx sobre a, mais o segundo ao quadrado, né? Então vai ficar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Né? Só que, né, eu não posso deliberadamente, né, somar aqui, né, sem né, interferir na equação. Né? A não ser que eu também subtraia por esse mesmo valor que eu somei. Né? Dessa forma, eu estarei somando zero. Né? E como a gente sabe, né, somar zero não interfere, porque zero é o elemento neutro da soma. Mais C sobre A, isso é igual a zero. Até aí tudo bem? Beleza. Agora, isso aqui é o que a gente queria encontrar inicialmente. Perfeito. Vou botar aqui para ficar bonitinho. Vou botar a cor. Beleza, foi. Isso é o que a gente queria encontrar inicialmente, correto? Ok. Vamos continuar, né, transformando então isso aqui finalmente, né, em x mais, a gente vai colocar o segundo termo que a gente achou, que é y, que é b sobre 2a, isso ao quadrado. Isso é igual, a ideia é isolar isso aqui, então vamos passar para o outro lado, trocando o sinal aqui, esses outros elementos. Então vai ficar, era menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, então vai ficar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. E vai ficar aqui menos c sobre a. Ok até aí? O que eu vou fazer agora? Vou fazer MMC. Né? Fazendo MMC, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 4a. Ok? Então vamos lá. Então aqui desenvolvendo x mais b sobre 2a elevado ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado menos, agora vai ficar 4ac. Isso aqui tudo sobre sobre 4a ao quadrado. Tá? Agora eu vou continuar aqui em cima. A gente está com pouco espaço. Né? Eu vou tirar a raiz dos dois lados. Tá bom? Então vai ficar x mais b sobre 2a, mais eu vou ter que botar aqui o sinal de mais ou menos do outro lado. Mais ou menos. Né? Em cima vai ficar raiz de b ao quadrado menos 4ac. Embaixo, consegui fazer mais ou menos aqui sem usar outro recurso. Né? 2a. Vou usar aqui. Ok até aí? Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou isolar o x. Né? Afinal de contas, o que a gente quer achar é o valor de x. Né? Então agora vai passar para o outro lado aqui, vai ficar menos b sobre 2a, mais ou menos, né? Raiz
que B, vou transformar logo, vou chamar esse B ao quadrado menos 4AC de delta. Vou chamar de delta. B ao quadrado menos 4C. Ok? Então, eu vou botar esse delta aqui, né? E aqui vou botar 2A. Como os dois denominadores são iguais, a gente pode juntar. Então vai ficar menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, que é então a fórmula que nós conhecemos, a fórmula de Bhaskara. Aqui também é o delta que encontramos hoje. Uma pergunta que pode aí acabar surgindo é a seguinte: por que, afinal de contas, eu preciso aprender a demonstrar, aprender a demonstração? E a resposta é a seguinte: primeiro, porque a demonstração é simplesmente o caminho para se chegar àquela matéria que a gente está aprendendo. Então, se você não sabe a demonstração, na verdade você não aprendeu aquela matéria de verdade. O máximo, né, que você aprendeu foi a aplicabilidade. O máximo. Segundo, eu creio firmemente que o desenvolvimento intelectual ele passa pelo questionamento, né? E como eu sei que você é uma pessoa, né, que busca se desenvolver intelectualmente, como eu sei que você é uma pessoa inteligente, então você se enquadra nesse caso, né? Você é uma pessoa que questiona. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Né? Você não pode, né, acreditar em tudo que as pessoas falam. Né? Antes de você assumir uma determinada crença e aceitar uma fórmula, é uma determinada crença. Né? Você precisa requerer provas ou evidências daquela crença. Então, quando alguém te ensinar, né, uma fórmula matemática, duvide. Diga a ela: me prove que isso é verdade. Isso é o que chamamos de demonstração. E terceiro, uma vez, em uma aula de cálculo, o professor perguntou aos alunos o seguinte: por que a fórmula de Bhaskara funciona? E um dos alunos disse o seguinte, que o motivo dele acreditar, né, que a fórmula de Bhaskara funcionava, claro, falou brincando, né, mas é interessante para nossa linha de raciocínio aqui. Ele falou que ele acreditava que a fórmula de Bhaskara funcionava, por quê? Porque todas as vezes que ele usou, funcionou. Né? E o professor falou, né, isso é um argumento, e não é um argumento de todo ruim, não. Isso é o que chamamos de argumento indutivo. E o argumento indutivo, ele é bastante útil, né? Ele é esse argumento que a gente usa baseado na nossa experiência, né? Ah, eu vi 100 cachorros brancos, então, né, existe uma grande possibilidade de todos os cachorros serem brancos, né? Claro que, né, aí a gente percebe, né, a possibilidade do equívoco desse argumento, né? Mas, por exemplo, quer ver um exemplo onde esse argumento ele acaba sendo muito bom, né? Todos os dias que eu acordei, o sol nasceu. Então, provavelmente o sol vai nascer amanhã. A gente não tem nenhuma prova concreta de que o sol, de fato, né, vai nascer amanhã. Mas, por causa da nossa experiência, a gente imagina, né, que o sol vai nascer amanhã. A gente não tem como provar, né, por A mais B, que com certeza o sol vai nascer amanhã. Né? Então isso, por exemplo, né, é o que chamamos de argumento indutivo. Né? E como vocês puderam ver, né, muitas vezes ele acaba sendo útil. Né? E muitas vezes, como é o caso do sol nascer, né, ele é o melhor argumento que a gente pode ter aí no momento, naquela situação, né, com relação ao instrumento de verificação, né, da confiabilidade, né, de determinada proposição. Mas definitivamente ele não é o melhor tipo de argumento. Né? Por quê? Porque o argumento indutivo ele não prova, né, que aquela determinada proposição, ou no caso da matemática, né, aquela determinada fórmula funciona em todos os casos. Então sempre que possível, né, nós devemos buscar aí um argumento, né, que seja melhor do que o indutivo. Né? E a demonstração ele é melhor do que a indução. Por quê? Porque ela prova, né, que a fórmula funciona em todos os casos. Outro questionamento muito comum é de que a fórmula de Bhaskara não serve para nada. Né? Você com certeza já ouviu falar isso, né? Se não falou isso já em algum momento. Né? E a primeira coisa que a gente tem que entender é que o objetivo, né, do matemático não é se preocupar com a aplicabilidade dos seus estudos. Né? Isso é função de outras áreas do conhecimento, como a engenharia, por exemplo. Né? O matemático, eu diria, que tem a função de desenvolver a linguagem que rege o universo. Né? O desenvolvimento da engenharia é limitado pelo desenvolvimento matemático. Como assim? Se a matemática para de desenvolver a linguagem, a engenharia em algum nível fica empacada. É como se alguém tentasse falar alguma coisa, mas não existisse palavras
né? No livro do George Orwell, 1984, tem um exemplo que eu acho que pode ser interessante para a compreensão do que eu estou falando. Lá tem uma língua chamada Nove Língua, né? Que é uma língua local. E nela o governo tenta eliminar as palavras para que seja mais difícil colocar em prática qualquer ideia que possa prejudicar o seu poderio autoritário, né? Então é isso. O matemático, né, busca desenvolver a linguagem matemática, né, para o quê? Para que outras áreas do conhecimento possam se desenvolver. Então a gente vai ver na história matemáticos, né, que desenvolveram, por exemplo, uma fórmula, mas que só foi aplicada aí muitos anos depois, né? Provavelmente existem fórmulas que ainda nem foram encontrados, né, a sua aplicabilidade, né? Então algumas pessoas dizem, inclusive, que a matemática para os matemáticos é inútil, né? Isso não é algo pejorativo. E por que não é algo pejorativo? Porque inutilidade significa que ela não é um meio, mas sim um fim em si mesmo. Então, a gente tem que entender que todos nós, né, entendendo o que é inutilidade, todos nós, né, temos necessariamente inutilidade na vida, né? Se não tivéssemos, nossa vida não teria direção, né? Nossa vida não apontaria para nada. Então, a inutilidade da sua vida, né, pode ser, por exemplo, a família, né? Então, todas as coisas vão apontar para o bem-estar da sua família, né? O seu trabalho pode ser, por exemplo, útil, né? Então, as outras coisas, né, que apontam para a sua família são úteis para o bem-estar da sua família, que é algo inútil. Então, todas as utilidades apontam para algo inútil, né? Então, por exemplo, o seu trabalho, como eu disse, né, pode ser algo útil, né, para que você possa, então, usufruir e zelar pela sua família. É importante você prestar atenção que a família, né, ela pode acabar, né, sendo útil em algum sentido, né, para você em algum momento. Só que não é pela sua utilidade que você usufrui e zela por ela. Da mesma forma, é a matemática. A matemática para os matemáticos ela é inútil, no sentido de que ela não é pela utilidade dela que a gente estuda a matemática, né? Mas ela pode acabar se tornando útil, né, no futuro, né? As descobertas de matemáticas podem acabar se tornando úteis, né? Mas ela é inútil para o matemático porque não é com esse objetivo que se estuda matemática, né? Outro exemplo é Deus para os cristãos, né? Deus para os cristãos é um fim em si mesmo, né? Enfim, há vários exemplos. Uma vez eu ouvi dizer que a educação ela só é realmente rica, ela só funciona realmente quando se torna inútil, né? Por quê? Porque quando olhamos para algo, né, como algo útil, você acaba não tendo o real interesse, né, em compreendê-la de verdade, compreendê-la plenamente, né? Você só tem o interesse de compreendê-la o suficiente para que você consiga alcançar aquele seu objetivo final, né? E muitas vezes, né, esse suficiente para que você consiga alcançar esse objetivo final é muito pouco, né? Geralmente nem é muito certo, né? Nem é realmente certo a gente dizer que houve uma real compreensão daquilo que a gente estava estudando. Enfim, né? Então a gente precisa valorizar, entender o que é inútil, o que é algo inútil e valorizar o inútil. Então, para os matemáticos, a matemática é inútil. E é fundamental, né, como vocês puderam perceber, entender a importância das inutilidades, né, e principalmente no assunto que a gente está falando, né, da inutilidade da matemática. E só isso já seria o suficiente para que a gente nunca mais, né, perguntasse para que serve determinado conceito matemático ou ideia matemática, né, que a gente aprende na escola aí como matéria, né. Mas para outras áreas do conhecimento, né, a matemática é útil, né. Então, por causa disso, né, também tem sua importância, né, saber as suas aplicabilidades. Mas aí, né, você entendendo aí a ideia da inutilidade, da utilidade da matemática, a pergunta que você faria seria diferente. Você consegue perceber? Porque geralmente a pergunta que a gente faz, né, para que serve isso? Tem aquele tom, né, tem a ideia, né, que a pessoa transmite com essa pergunta é de que aprender aquilo não é realmente importante. É de que aprender aquilo não é realmente importante. Mas, entendendo a importância, né, da inutilidade, da utilidade da matemática, né, você poderia perguntar da seguinte forma: essa matéria, né, que estamos aprendendo já possui alguma aplicabilidade? Tá vendo como pergunta fica bem diferente?